Muito se falou que o filme Alerta Vermelho, que foi lançado agora na Netflix, é o filme mais caro que a Netflix já produziu até agora. E uma coisa que eu posso falar acerca do filme de bom é que esse valor, esse alto investimento, que dizem que é 200 milhões ou mais de 200 milhões de dólares, dá pra ver na tela. Porque é um filme que tem efeitos visuais muito competentes, ele tem valores de produção, ou seja, você assiste o filme, você consegue sentir essa grandiosidade, esse senso épico que o filme quer passar, e que é claro que só muito dinheiro consegue transmitir essa imensidão, essa grandeza. Então, nesse sentido, o Alerta Vermelho é talvez o primeiro filme realmente blockbuster da Netflix, que se compara aos blockbusters tradicionais, né, das outras empresas, dos outros estúdios de cinema. É claro que o conceito de blockbuster não se aplica muito em relação à Netflix, porque o modelo de negócio é diferente, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. E também, é óbvio que o filme tem o trunfo do elenco, porque não só os três atores principais, né, que são o Dwayne Johnson, que é o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot, os três são não só estrelas de Hollywood, como também têm experiência com ação, são bons em ação e também tem um ótimo timing cômico, principalmente, claro, o The Rock e o Ryan Reynolds, mas a Gal Gadot também, ela é carismática, os três são atores carismáticos, bonitos e que fazem parte do alto escalão de Hollywood. Mas excluindo essas coisas que dão certa diversão pra experiência, o filme não é um filme chato de assistir, o filme tem momentos divertidos, tem piadas que funcionam em alguns momentos, a dinâmica entre os personagens é divertida, principalmente entre o The Rock e o Ryan Reynolds, que é uma espécie de bromance, em que um não gosta do outro, mas na verdade eles começam a se acostumar e a gostar mesmo de trabalharem juntos. Basicamente, esse é um daqueles filmes em que toda a história gira em torno de um MacGuffin, que o próprio personagem do Ryan Reynolds cita isso durante o filme, que é uma estratégia batida, mas que funciona um pouquinho, que é do filme mesmo reconhecer no roteiro que ele tá lidando com o MacGuffin, porque aí a gente já não vai acusar o filme de depender demais desse MacGuffin, porque a gente pensa, o próprio roteiro já reconhece isso. MacGuffin, que é aquele conceito do Hitchcock, e eu tenho um vídeo sobre o Hitchcock aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, nada mais é que um objeto que não é tão importante assim pra história, mas ele existe para que a história aconteça. Então todos os conflitos, todos os problemas, todas as cenas de ação, todas as traições, todas as reviravoltas giram em torno desse objeto, e no caso do filme aqui, é o terceiro ovo de Cleópatra. Tem dois que estão em posse da Gal Gadot, que é considerada lá, né, ela é a bispa, né, é considerada a maior bandida de joias do mundo, e aí tem essa piada, né, que o Ryan Reynolds seria o segundo, e aí tem uma dinâmica entre o Ryan Reynolds, que é um bandido profissional também, e o Dwayne Johnson, que é do FBI. E aí não dá pra falar muito da história, porque é uma grande perseguição de gato e rato, e que vai passar por todos os países possíveis e imagináveis. O filme segue aquela técnica que foi consolidada pelo 007, mas muitos filmes de ação também fazem, que é pra enfatizar a grandeza do escopo do filme, ele tá uma hora em Roma, depois salta pra Bali, depois vai pra Rússia, e desse jeito a gente também tem certa sensação de estrutura. Então, como cada sequência se passa em um país ou numa cidade diferente, então a gente tem a noção de grandeza, de escopo muito grande, e ao mesmo tempo de que a história tá estruturada, porque acabou uma sequência, vai pra outra, mesmo que não tenha um roteiro muito elaborado. E eu acho que vocês vão gostar do filme se vocês descontarem, por exemplo, o desinteresse que o filme tem por respeitar as leis da física. Então é aqueles filmes de ação em que a física não importa nem um pouco. Por exemplo, tem um momento em que um dos personagens estão dirigindo um helicóptero, e aí alguém de longe dispara uma bazuca, e aí o The Rock abre a porta e a bala passa por dentro do helicóptero e vai explodir uma montanha bem longe. Então, mesmo com o helicóptero em movimento, eles conseguem fazer a bala passar por entre as portas e não atingir o helicóptero. Você também precisa descontar qualquer tipo de limitação anatômica dos personagens, porque tem momentos que eles fazem coisas que nenhum corpo humano seria capaz de fazer. Então tem um momento que tem uma plataforma vazada assim, né, de ferro, e aí o personagem do Ryan Reynolds, ele dá um pulo e o corpo dele passa assim, né, quase na horizontal em um dos vãos ali daquela plataforma e cai do outro lado. Então os corpos desse filme também não são corpos humanos, são corpos sobre-humanos de filme de ação. Além da física e além da biologia humana, da anatomia, você também precisa descontar qualquer tipo de conhecimento de geografia que você tenha, porque você pode estar achando que é um exagero, mas eu preciso falar, é um filme, por exemplo, que tem uma floresta tropical no sul da Argentina. E não só isso reflete aquela ignorância americana sobre geografia
geografia do mundo e de uma maneira muito estereotipada, né? O filme estereotipa as outras culturas. A Rússia é um estereótipo da Rússia, a Argentina é um estereótipo da América Latina, que pros americanos, pra muitos deles, claro, não pra todos, são tudo a mesma coisa. Como também, indiretamente, acaba estereotipando o próprio americano como esse ser burro que não consegue entender que no sul da Argentina não tem floresta tropical. E até é compreensível, né? Mas é uma trapaça do roteiro, porque eles pensaram assim, bom, tem uma situação lá que eles descobrem que um ex-nazista, né? Um nazista que fugiu da Alemanha no final da guerra pra Argentina, carregou esse terceiro ovo com ele. E aí, né, é óbvio que esse cara tem que vir pra Argentina, porque mesmo que seja um personagem ficcional, existe já esse ideal, né, essa construção mitológica do nazista que fugiu da guerra pra Argentina, que vem já de muito tempo, né, desde lá do Estranho, do Orson Welles, enfim, é algo consolidado em Hollywood. E ao mesmo tempo, como já tinha havido toda a sequência na Rússia que é na neve ou num país frio, então eles falaram, bom, é na Argentina, mas vamos fazer que é na Argentina pra poder ter um nazista fugitivo lá, mas vamos colocar o clima do Brasil ou da Bolívia e tá tudo bem. Então se você aceitar isso, vai indo, se diverte, porque o filme é desse tipo. E além de biologia, física e geografia, você também precisa descontar qualquer tipo de lógica do roteiro. E aqui eu vou dar um spoiler, se você não quer ver o spoiler, você pode deixar esse vídeo e voltar aqui pra assistir o final depois que você assistiu o filme, que é, no final, quando a gente descobre que os personagens do The Rock e da Gal Gadot estavam juntos o tempo todo, são um casal, na verdade, várias pequenas reviravoltas que a gente viu lá no primeiro ato e até no segundo ato do filme não fazem mais sentido, porque o filme tava mentindo diretamente pra nós, espectadores, pra que a gente fosse surpreendido no final. E é um filme daqueles, né, que tem tantas reviravoltas que ficaria difícil sustentar todas no final, mas é a obrigação mínima de um roteirista profissional, afinal de contas. E antes que qualquer pessoa comente que muitos filmes fazem isso, sim, muitos filmes fazem isso, mas existe uma diferença básica entre o filme mentir através dos personagens mentindo um pros outros, porque aí é super justificável. Dentro da lógica do filme, da história, um personagem mente pro outro, a gente como espectadores ouve a mentira, a gente acredita nela e no final a gente descobre que era outra coisa. Mas o que esse filme faz, e alguns filmes fazem também, é mentir diretamente pro espectador, por exemplo, através da narração em off da Gal Gadot. Porque lá no começo do filme, a narração em off dela explica pra gente, inclusive o filme mostra pra gente, como que ela conseguiu fazer uma armadilha pra pegar o The Rock quando ele tava prestes a pegar o personagem do Ryan Reynolds, porque em teoria ele era rival dela, então ela consegue colocar os dois na cadeia pra poder ficar com o ovo, né, pra conseguir perseguir aquele ovo sozinha. Até aí faz sentido, mas no final, quando a gente vê que ele era parceiro dela, em primeiro lugar, é óbvio que fazia mais sentido pra ela prender só o Ryan Reynolds e não prender o The Rock, obviamente. E em segundo lugar, parece lá naquele começo do filme, onde tem aquela narração em off, em que ela nos mostra como ela fez pra pegar ele e botar ele na cadeia, parece que ela reconhece naquela narração que ele realmente é do FBI e que ela armou pra que ele fosse falsamente enquadrado, o que também não é verdade. Então é basicamente isso. Se é esse filme que você quer, um filme de ação bem, assim, com um roteiro bem fraco, que não se sustenta no final, mas que tem personagens que são fracos também, que são unidimensionais, mas que são vividos por personagens que tem timing cômico, que são divertidos, que tem uma dinâmica interessante, eu acho que esse pode ser o filme pra você. Quando você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei aqui nessa crítica, e não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, pra que você continue acompanhando todas as críticas e os outros vídeos que eu vou publicando por aqui. Eu vou ficando por aqui por hoje, um abraço, tchau!